ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Nós tivemos um pequeno problema de transmissão, mas voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 20 de março. Direto, claro, sempre dos estúdios da SP-Rio Mais no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale. Comigo, o nosso comentarista agora de volta, em definitivo, né? Agora de volta em definitivo. Bom dia a todos, boa quarta-feira. Exatamente, doutor Sebastião Domingues. Ótimo dia ao senhor também, para um dia forte de notícias. Bolsonaro nos Estados Unidos, conversas e acordos. Protocolado requerimento para a instalação da CPI da Lava Toga. GM anuncia investimento de 7 bilhões de reais na fábrica de São José dos Campos. Esta e muito mais notícias depois do comercial. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou sair dos Estados Unidos com a sensação de missão cumprida. Em pouco mais de 2 dias em Washington, Bolsonaro disse que produziu avanços em várias áreas, especialmente nas áreas econômicas, de segurança e política externa. Entre os assuntos abordados está a crise da Venezuela. Trump disse durante coletiva no Jardim da Casa Branca que todas as opções estão na mesa, incluindo uma intervenção militar do país. Bolsonaro evitou afirmar qualquer coisa, mas defendeu soluções diplomáticas para a crise venezuelana. Durante a viagem, os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o AST, para uso comercial da base de lançamento de Alcântara. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. Caso seja aprovada, a medida permitirá que o Brasil ingresse em um mercado bilionário. Apenas em 2017, o setor movimentou cerca de 3 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo dados da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, o Centro Espacial de Alcântara continuará sob o controle do governo do Brasil, assim como manterá a supervisão das suas atividades. Outro assunto em pauta foi a integração do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Abre aspas, estamos trabalhando com várias questões militares e questões dos vistos para funcionar melhor. O Brasil produz ótimos produtos e nós também. Acredito que o comércio vai aumentar substancialmente entre os dois países, fecha aspas, ressaltou Donald Trump. Para isso, o presidente Jair Bolsonaro concordou que o Brasil abra mão do tratamento diferenciado que os países em desenvolvimento recebem na Organização Mundial do Comércio, em troca do apoio dos Estados Unidos à adesão do país à OCDE. Trump também afirmou que o Brasil será o principal aliado dos Estados Unidos fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ainda deixou aberta a possibilidade de o Brasil integrar a OTAN, que é a organização militar formada por países da Europa e da América do Norte. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom dia. Quem mais ganhou com a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos foi Donald Trump. A CNN disse com todas as letras que a visita serviu para Bolsonaro bajular Trump, com declarações em defesa de suas políticas e até uma previsão da reeleição do presidente. Bolsonaro disse depois que respeitará os resultados da eleição. Ah, bom. Coube ao New York Times escrever que foi como se Trump estivesse olhando para um espelho
É inegável que houve uma grande sintonia entre os dois, mas muito mais ideológica e retórica do que qualquer outra coisa. Trump diz que apoia a entrada do Brasil na OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um clube de países ricos. O Brasil sempre quis isso, mas o Brasil precisa abdicar de suas vantagens na OMC. Isso será um processo que não acontecerá da noite para o dia. Tem muita gente na fila. Pegou mal e depois Bolsonaro teve que se desculpar da crítica que fez aos imigrantes. Trump gostou da defesa que Bolsonaro fez da construção do muro, o bendito muro na fronteira mexicana. De mais concreto foi o acordo do uso da plataforma de Alcântara para lançamentos de satélites americanos. O Brasil já tinha tentado aproveitar a posição estratégica da base e obter lucro com isso. Agora vai acontecer. Mas vale lembrar que com o acordo, os Estados Unidos economizarão 30% no lançamento de seus satélites. Bom para Trump. Bolsonaro e Trump se uniram também nos discursos e estratégias em relação a Maduro e a Venezuela. Todas as hipóteses, inclusive a intervenção militar, estão na mesa. Bolsonaro diz que a diplomacia vai ser usada até onde for possível. E mais não disse, sempre amparado pelo filho Eduardo, que em muitos momentos assumiu a posição de um chanceler. Até amanhã. Obrigado, Zé. Pois então, doutor Sebastião, muitas conversas, muitos tópicos a serem analisados aí, mas como é que você vê essa visita? Eu vejo que foi para satisfazer um desejo pessoal do Bolsonaro de conhecer o grande ídolo dele, que é o Trump. Quer dizer, isso A primeira coisa é isso. Não, Né? isso aí parece que está claro. Inclusive, ontem vi vários comentários dizendo que essa visita, a rigor, foi extemporânea, porque não era o momento certo de fazer. A coisa importante da visita, que está se dando pouca divulgação, é a presença do Paulo Guedes falando com empresários e tal, que ele é uma pessoa que tem capacidade tem conhecimento técnico e está vendendo o Brasil para os investidores. Então é muito importante essa visita nesse sentido. Com relação ao resto, é um monte de coisa que não leva a nada. Quer dizer, o Brasil liberar o visto de turista americano para o Brasil, o interesse do Brasil, coisa burocrática que, a rigor, não muda nada para a gente. Os americanos são o segundo grupo de turistas que vem ao Brasil. O primeiro é o argentino, o segundo é o americano, na faixa de 400 mil por ano. Agora, você imagina você morar no interior dos Estados Unidos, querer vir ao Brasil, a dificuldade que é você conseguir um visto, porque tem que procurar embaixada, mandar documento, aquela história toda. Liberar o visto é uma coisa muito importante para aumentar o fluxo de turistas. A questão da base de Alcântara, o Fernando Henrique já havia feito um protocolo com os Estados Unidos nesse sentido, no governo dele, não lembro em qual, e isso tem que ser ratificado pelo Congresso, porque é matéria de interesse nacional, porque envolve instalação militar. E o Congresso Nacional, naquela época, foi contra. E adivinha quem votou contra esse acordo naquela época, o Glauco? Adivinhamos. De olho fechado? De olho fechado pode ser. Pode. Vou te dar as duas opções. Começa com o Jair ou o Bolsonaro? Qual dos dois? Começa com o Jair e termina com o Bolsonaro? Pois é, ele votou contra, provavelmente por essa neurose de segurança militar que existe no Brasil em alguns momentos, existiu. E agora o mundo deu voltas e ele é o primeiro a querer que a coisa ande, porque efetivamente é um dinheiro que entra e a base de Alcântara está parada, principalmente. Exatamente. Na declaração ele falou. Depois daquele acidente. Ocioso e dando prejuízo, inclusive. Exatamente. Então é uma fonte boa de renda, né? E com relação ao CDE, o CDE é um organismo de conversa, né? Que procura desenvolver políticas econômicas de melhoria dos países e do mundo como um todo. Segundo eu li hoje, ele começou, na verdade, como o Plano Marshall, aquele Plano Marshall que os Estados Unidos criou para fazer, principalmente no Japão, para levantar o Japão, os países
Após a Segunda após a Guerra. Segunda Guerra Mundial, que depois, então, alguns países do Canadá, inclusive, pediu para entrar nesse primeiro organismo, que então virou então, a OCDE, que congrega 35 países, dos quais, por exemplo, faz parte Portugal, que não é um país de Seria a economia hora do pujante. Brasil, a né? melhor hora para o Brasil você fazer essa solicitação? Entrar ou não entrar, eu não sei o que significa. É só talvez a vaidade de dizer que faz parte do grupo. O problema é que ele vai perder muito, porque na Organização Mundial do Comércio, o Brasil tem algumas deferências nos Regalias, tratamentos né? comerciais, porque ele é considerado, eu vou tirar a frase subdesenvolvido e vou colocar a frase em desenvolvimento, que não é um país ainda em desenvolvido. Não é desenvolvido porque não tem índices educacionais disso, não é desenvolvido porque não tem índices de saúde de país desenvolvido e principalmente não é desenvolvido porque não tem uma renda per capita dos países desenvolvidos, como é o caso do Chile, que é o único país desenvolvido da América Latina, da América do Sul. América Latina, porque também o México também não é considerado um país desenvolvido, apesar de fazer parte da OCDE. Resumindo, ele vai mais perder do que ganhar com essa história. E, segundo também consta, esse pleito já estava rolando há uns 2 anos, quer dizer, não é uma decisão que vai acontecer agora. E o Brasil está colocando na mesa mudar a condição dele na Organização Mundial do Comércio para país desenvolvido, volto a repetir que ele não é, e vai perder vários privilégios. Então, não sei não, essa visita aí tá para dizer ainda que veio, né? Porque Tá mais para Disneylândia, sem contar no caso da Venezuela, que é uma coisa... a questão da Venezuela é o nevrálgica aí também. seguinte, o que se ouve dizer é que os militares não querem nem ouvir falar em confronto armado, principalmente do Brasil com a Venezuela. Segundo eles, consta na Constituição que o Brasil é proibido de entrar em beligerância com os países da América do Sul. É o tipo da coisa que você sabe como entra, não sabe como sai. Mas, para mim, está claro, inclusive nas palavras do Bolsonaro, que se os Estados Unidos partir para essa opção, o Brasil forneceria a logística. Por exemplo, instalações, a área de apoio e tal, etc. e tal. Mas o que se diz nos bastidores é que os militares brasileiros têm conversas com os militares venezuelanos. Então, não tem dúvida. essa parte de relações poderia ajudar na questão de se saída configurar diplomática uma pra saída coisa, honrosa para todo mundo. para o Maduro. Então vamos aguardar, né? Quer dizer, vamos aguardar. Vamos aguardar mesmo e realmente depois da... Agora, tem um detalhe que foi falado também, que o pessoal também está pulando um pouco, que é a questão do muro, né? Quer dizer, é muito esquisito o presidente do Brasil, que faz parte da América do Sul, da América Latina, tá certo? Querer que se crie uma barreira da América Latina para os Estados Unidos. Quer dizer, e como disse alguém, que o Eduardo, não sei se foi o Eduardo ou o Carlos, se foi o Eduardo Bolsonaro, que disse que ele tinha vergonha, acho que foi o Carlos, que disse que ele tinha vergonha dos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos. Como já disse alguém, quem tem que ter vergonha é o Brasil de não dar as condições para o seu cidadão de se desenvolver e prosperar e obrigá-lo a partir por uma medida drástica, que é uma imigração, a maior parte das vezes, ilegal. Quer dizer, quem deve desculpas é o Brasil. Quem tem que ter vergonha é o Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, nesse ponto, ele foi muito mal, porque a família Bolsonaro foi muito mal, porque falou mal do seu próprio povo. E a função do presidente principal é defender o seu povo em qualquer condição. Não tem a menor dúvida. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no que você falou, e realmente, fora o espetáculo que é feito para a galera, entrevistas na Casa Branca, vale muito o que tem feito o Paulo Guedes em reuniões fechadas com empresários e tudo mais, da onde esperamos que realmente venham os investimentos e que venha esse aporte de capital que nós tanto precisamos também. Muito bem lembrado essa presença de Paulo Guedes lá. E o presidente Jair Bolsonaro, que já está de volta a Brasília, vai receber no Palácio da Alvorada o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os chefes das Forças Armadas, o almirante Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e o tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti. Eles devem bater o martelo sobre a proposta de reforma da Previdência para os militares. Caso eles fechem o texto, os ministros Onyx Lorenzoni,
Fernando Azevedo e Paulo Guedes levarão a proposta ao Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, aguarda o envio do projeto sobre os militares para iniciar a análise da reforma da Previdência. Agora vai. Vamos ver se vai, né? Porque a hora que eles divulgarem a reforma da Previdência dos militares, com certeza vai haver alguma gritaria, mas com certeza também eles estão fazendo essa reforma da Previdência dos militares em consenso com os próprios militares. Inclusive, parece que vai haver aí um aumento de soldo junto com isso, né? Bom, vamos aguardar o senador Alessandro Vieira Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha Pois aqui, não. porque é um negócio muito sério que ninguém fala. É. Eu não sei se você sabe, mas ainda persiste a história do militar deixar para a filha solteira a pensão Você, em caso de inclusive, morte. já comentou Já isso comentei, aqui, né? é. E na verdade, ao meu redor, eu tenho 3 pessoas que têm essa benesse. Eu não sei se isso vai acabar e quando vai acabar, porque é um absurdo, né? Nos dias de hoje. Quer dizer, significa que esse soldo está sendo pago por 60, 70, 80 anos, porque foi o primeiro o militar aposentado, tem uma parente, uma conhecida minha no Rio de Janeiro, que é médica, 67 anos, aposentada. Ela não casou no civil, porque é isso, eles casam no religioso, não casam no civil para não configurar que ela é casada. Porque só tem direito a mulher solteira. Isso é da década de 30, 40, a proteção da mulher que não trabalhava, que persiste até hoje. Quer dizer, é uma fraude, né? Porque efetivamente a Não tem mulher dúvida. é casada. Quer dizer, o pai dela recebeu por ao redor de 30 anos como aposentado, ela vai receber mais 30. E de forma que ela nem precisa, porque ela Não, mas a nós pessoa que tem uma boa vamos condição. levantar e ver se isso aí caiu desse novo texto aí, porque realmente é um Provavelmente absurdo, só vai cair a partir de determinada data, porque os que ainda estão, que eram vigentes nessa legislação, vão continuar recebendo benefício. né? Mas é um absurdo, né? Absurdo total. Total. E o senador Alessandro Vieira protocolou ontem um requerimento para que o Senado instale uma CPI para investigar integrantes do Supremo Tribunal Federal. O caso ficou conhecido como CPI da Lava Toga. Segundo o requerimento, a CPI visa apurar condutas improbas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. Na segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se posicionou contra a instalação da CPI. O presidente do Senado argumentou que o regimento interno da casa proíbe que se investigue o STF. Autor do requerimento, Alessandro Vieira discorda do presidente. Abre aspas. A legislação é muito clara que pode, sim, ter CPI para apurar fatos ligados ao judiciário. Já tivemos uma CPI em 1990 que deu excelentes resultados, fecha aspas, afirmou Alessandro Vieira. Os senadores ainda podem retirar suas assinaturas. Esta é a segunda vez que Vieira apresenta o requerimento neste ano. Da primeira vez, 3 senadores retiraram suas assinaturas, o que inviabilizou a criação da CPI. Abre aspas, os ministros do STF têm que entender que são humanos e passíveis de erros, que cometem excessos, mas não os reconhecem, disse, fecha aspas, disse Plínio Valério, afirmando que haverá pressão sobre Davi para que ele aceite a CPI. Resumindo, é o seguinte: só pode julgar o STF Deus. Nada abaixo disso. Nada abaixo disso, porque eles se colocam como a instância máxima do país, mas e não é, né? Porque, na verdade, as instâncias máximas de cada poder são equivalentes, né? É uma coisa que vem sendo recorrente aí, esse assunto está cada vez mais sendo discutido na rua, em todas as rodas, desse posicionamento do STF como um todo, né? Existem 2 questões. Tem a questão de você ter um posicionamento como juiz dentro da lei, né? Que pode não agradar a população, mas se está dentro da lei, você tem que aceitar. Lógico. E existe a questão de você tomar atitudes extemporâneas ou falas que não seriam admissíveis naquele contexto e
resumindo, eu acho que tem que ser investigado sim, com certeza, porque, como disse alguém aí, são seres humanos, apesar de se acharem deuses. Né? Apesar de, continuam sendo humanos. E o Ministério da Educação tem passado por momentos turbulentos. Agora aí pode até levar à queda do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Os 3 nomes indicados à cúpula pelo Ministério foram rejeitadas por membros do governo. Os 3 profissionais com ligação ao Vale do Paraíba. Olha só, o último nome para assumir a Secretaria Executiva do MEC, rejeitado pela Casa Civil, foi o da ex-diretora do Colégio Inspire, ligada à igreja da cidade Iolene Lima. A Casa Civil teria vetado Iolene porque ela não pode assumir o posto e se manter na Secretaria de Educação Básica do MEC, onde atua desde o início do governo. A nomeação para a Secretaria Executiva não foi publicada no Diário Oficial da União. O MEC, a Casa Civil e Iolene Lima não comentaram sobre o caso. Ela entra para a lista de profissionais do Vale com cargos no MEC que teriam sido criticados por membros do governo ligados a Olavo de Carvalho. O primeiro foi Luiz Antônio Tosi, nomeado em 1º de janeiro e exonerado na semana passada. Depois, Rubens Barreto da Silva, secretário executivo adjunto da pasta, que sofreu críticas e nem chegou a ser nomeado. Ambos eram da direção da FATEC de São José dos Campos e considerados da ala técnica do MEC. Campo em atrito com os simpatizantes de Olavo. Aí tem várias questões, né? A primeira questão é a questão do Twitter, né? Twitter. Porque o ministro disse no Twitter que a Iolene ia ser. A Iolene agradeceu ao ministro no Twitter pela indicação, dizendo que aceitava. E não chegou a ser publicado. Quer dizer, publicado no Diário Oficial, porque antes de assumir, ela já foi ejetada. Quer dizer, eu aprendi há muito tempo atrás o seguinte, que você, antes de escrever alguma coisa, é bom pensar 24 horas, né? E esse governo tem essa característica de não parar para pensar 24 horas antes de aproveitar lá a facilidade do celular, do notebook, do tablet e já pôr na rede. É o furor do Twitter. Pois é, o furor do Twitter e, na verdade, o furor do usuário, né? Usuário, porque o que está acontecendo é que o usuário não está parando para pensar. Parece que essas pessoas ainda não entenderam o cargo que ocupam. A responsabilidade que eles têm o espalhamento que tem em qualquer posição deles. A dimensão que tem qualquer Isso é a primeira questão. Né? A segunda questão é o seguinte, então veja bem, você me nomeia ministro. O secretário executivo do ministério é o operacional. É a pessoa que realmente toca o ministério, que vai no dia a dia. Ou seja, é o meu braço direito, eu como ministro. Pô, eu indico 3, você diz que não pode, vai, Espera um pouquinho só, eu estou altamente podado no governo. Quer dizer, meu crédito é 0, porque como é que eu não consigo indicar o meu braço direito? Quer dizer, eu acho que isso a gente sabe, né, que vai acabar, né? Vai acabar com a demissão do ministro da Educação, que nem deveria ter assumido. Né? Não, estão dando amplos sinais disso daí. E policiais civis apreenderam na manhã de ontem o adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre que terminou com 10 mortos na escola estadual Raul Brasil, em Suzano. O jovem de 17 anos foi apreendido em casa e levado ao Instituto Médico Legal da cidade, onde foi submetido a exame de corpo de delito. De lá, seguiu para o fórum. O jovem foi acompanhado dos pais e do advogado Marcelo Feller. Na audiência, foi mantida sua internação provisória por 45 dias na Fundação Casa. Se terminado o prazo e não houver sentença judicial de internação definitiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina sua liberação. Em caso de sentença de internação definitiva, o prazo máximo é de 3 anos. Feller afirmou que o adolescente negou ter ajudado a planejar o massacre na escola de Suzano. Abre aspas para o advogado do jovem. Para mim, ele negou qualquer participação nesse ato, o que me parece bastante crível pela mensagem que ele manda para o próprio atirador informando o que está acontecendo, fecha aspas. Apesar disso, o advogado afirmou que essa declaração foi dada a ele e não à justiça, pois pediu que o adolescente
e seus pais ficassem em silêncio e não respondessem às perguntas na audiência de apresentação no fórum. O motivo, segundo Feller, é que ele ainda não teve acesso aos autos do processo. Na primeira avaliação da juíza, ela indeferiu, né, qualquer atitude com esse menor. Posteriormente, houve um depoimento de uma professora, onde numa atividade de grupo na escola, onde se perguntava aos alunos o que eles gostariam no futuro, o que eles previam para o futuro deles e tal, o que eles imaginavam para o futuro, esse adolescente disse que o que ele queria é entrar numa escola e matar todo mundo e não mostrou o menor grau de sensibilidade com esse tipo de frase. Primeira questão. Segunda questão, parece que existem comunicações via telefone, WhatsApp, mensagem, alguma coisa, com o atirador. Terceira questão, em algum momento também parece que ele afirmou que ele não participou do massacre porque ele não sabia da data. Mas como eu já disse num grupo de amigos, nós, ao invés de instalarmos detectores de metais nas escolas, grades altas, porque eu não sei se você viu o relato de um dos meninos que morreu, que ele voltou para tentar salvar a namorada. Ele pulou o muro para sair da escola e pulou o muro para entrar. Então, quer dizer, não adianta você pôr detector de metais se a turma consegue pular o muro. Então, você tem que fazer uma grade no muro, resumindo, transformar a escola numa prisão, né? Ao invés de transformar a escola numa prisão ou de detector de metais, nós precisamos de detectores de distúrbios sociais. Nós temos que ter trabalhos nas escolas onde as professoras, os pedagogos consigam discernir, consigam identificar distúrbios de conduta das crianças, desses jovens, a fim de encaminhá-los. Eu fico pensando no caso desse rapaz, que parece que claramente ele tem um distúrbio social, como é que ele vai ser encaminhado? Ele vai ficar preso na Fundação Casa? Será que é isso que vai resolver o problema? Resumindo, é o seguinte, as escolas vão ter que passar a ser treinadas a detectar esses distúrbios de comportamento desses adolescentes. Não tem dúvida, mais uma tragédia que abateu sobre nós, que revela aí cada vez mais e cada vez com mais intensidade todas as vulnerabilidades do nosso Estado como um todo. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E boa notícia para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Em evento no Palácio dos Bandeirantes ontem, a General Motors, dona da Chevrolet, anunciou um investimento de 10 bilhões de reais nas fábricas de São José dos Campos e São Caetano do Sul. Na planta de São José, o montante pode chegar a até 7 bilhões de reais, que seriam usados para a nova geração da picape S10. Além dos investimentos financeiros, o governo de São Paulo espera, com esse recurso, a geração de 1.200 empregos, sendo 400 diretos e a preservação dos empregos atuais. Para isso, um acordo firmado com o governo estadual dará direito a abatimento de 25% de ICMS estadual AGM. Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, acredita que a cidade estará entre as linhas de produção de veículos mais modernas do mundo, o que atrairá novos fornecedores para se instalarem na cidade. Acompanhe agora um vídeo com o prefeito Felício Ramute e o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Bom, nós estamos aqui na frente do Palácio do Governo, pertinho dos carros da General Motors, dos trabalhadores, o governador João Dória. Acabamos de sair agora de um grande anúncio, que são os investimentos na fábrica de São José dos Campos. Esses investimentos tão sonhados pela população de São José dos Campos. 6 bilhões de reais serão investidos na fábrica de São José dos Campos. O Cury, quando prefeito, acompanhou a oportunidade desses investimentos, mas agora, como deputado, pôde nos ajudar muito a fazer com que isso virasse realidade. Toda a interlocução aqui com o governador, com a GM, foi feita pelo nosso deputado federal Eduardo Cury, que junto comigo fez com que esse grande anúncio pudesse se tornar realidade. Certo? Olha, pessoal, posso dizer que é um dia emocionante. A General Motors recebeu
a determinação de ser fechada no estado de São Paulo, fechar São Caetano, fechar São José dos Campos em dezembro. E eu que tive 2 tios médicos que trabalharam na General Motors, meu sogro foi ferramenteiro da General Motors, eu como prefeito, nós salvamos na época S10, mas eles estavam muito preocupados. E esse trabalho muito bacana do Feliz como prefeito, dos funcionários que estão aqui atrás, da General Motors, do sindicato, de toda a cidade, e esse entrosamento, e eu pude colaborar, nós conseguimos não só salvar o fechamento da fábrica, reverter uma decisão dos Estados Unidos, que era mandar fechar a fábrica, ou mais do que isso, o maior investimento anunciado numa única vez em toda a história da fábrica de São José dos Campos. São quase 7 bilhões, né, de novos investimentos. Isso garante 10 anos de produção, 10 anos de empregos, 10 anos de impostos gerados e 10 anos de desenvolvimento para a nossa região. Sebastião, garantia de emprego, uma pretensa aí aporte de capital num volume realmente considerável, mas isso resolve todo o problema? Bom, a indústria automobilística está passando por uma transição, né? Com essa história do carro elétrico e tal, e o fato concreto é que os carros elétricos são mais fáceis de serem construídos, demandam menos peças, demandam menos mão de obra, ou seja, menos empregados. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro. Segundo, o próprio Felício no YouTube falou que essa indústria aqui vai ser uma indústria 4.0, ou seja, altamente robotizada. Terceiro, seguramente a indústria automobilística não é, cada vez mais, ela é menos agregadora de empregos, quer dizer, menos empregadora. Os investimentos que você faz na indústria automobilística, eles geram menos empregos, por exemplo, do que na construção civil, que é hoje o maior criador de empregos, né? Então, é claro que é uma boa notícia, né? É claro que o Cury está dizendo aí que isso aí está levando essa fábrica para daqui a 10 anos, mas é claro também que a GM hoje em São José ela é muito menor do que era há 20 anos atrás, né? Verdade. Então, o fato concreto é que é muito boa notícia, tá certo? Mas a geração de empregos não é tão grande em função do investimento. Mas vai se manter os empregos atuais. Então, resumindo, é muito bom. Agora, mais uma vez, o lobby dos poderosos conseguiu, né? Porque eles vão conseguir uma redução de até 25% no ICMS. Substancial. E isso aí vai reverter em duas coisas. Ou reverte em diminuição do preço do carro que ela vai produzir para poder competir melhor no mercado, ou, que é o mais provável, reverte em aumento do lucro da empresa. Então, eles conseguiram, né? Acho que a Ford também fechando a fábrica lá em São Caetano, São Bernardo, ela também ajudou essa decisão. O Dória disse no jornal O Vale, que eu estava lendo hoje, que ele tinha medo que 65 mil empregos fossem perdidos por isso aí, por esses fechamentos. Vai beneficiar também a Volkswagen de Taubaté, porque a Volkswagen vai fazer um investimento grande na fábrica de Taubaté para poder modernizar a indústria e produzir novos carros. Então é isso aí, eu acho que foi bom para todo mundo, mas o viés permanece que a indústria automobilística tem essa... um lobby grande, muito forte. Não tem a menor dúvida. E mudança na Embraer também. Menos de um mês após a aprovação dos acionistas da transação com a Boeing, a Embraer anunciou na segunda-feira que o atual presidente e CEO da empresa, Paulo César de Souza e Silva, irá se afastar do cargo em 22 de abril, data do término do seu atual mandato. Segundo a Embraer, o executivo foi convidado para ser conselheiro dos membros do conselho da companhia para facilitar a integração do próximo presidente e CEO e assessorar o grupo no acompanhamento da segregação de ativos e recursos da Embraer, parte do processo de conclusão da parceria com a Boeing. Segundo a empresa, 3 iniciativas marcam a gestão de Silva: negócio com a Boeing, o programa Passion for Excellence, projeto de transformações estruturais centrado na redução de custos e no aumento de eficiência operacional, e a Embraer X, espécie de startup da fabricante responsável em inovação disruptiva. E olha que coisa triste, ainda bem que hoje temos aqui o doutor Sebastião para comentar isso aqui. Brasil perderá certificado de erradicação do sarampo. A perda se deu
após a confirmação de mais um caso endêmico dentro do território brasileiro, em 23 de fevereiro, no Pará. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério notificou o caso para a Organização Pan-Americana da Saúde e informou que já trabalha para controlar a doença e obter novamente o status de país livre do sarampo. O Brasil viveu um surto da doença em 2018, com mais de 10 mil casos registrados, especialmente no Amazonas e em Roraima. Até 19 de março desse ano, houve confirmação de 48 casos de sarampo no Brasil. Destes, 20 estão relacionados a casos importados e 28 a casos endêmicos, sendo 23 no Pará e 5 no Amazonas. O critério estabelecido para a retirada do certificado de erradicação é a incidência de casos confirmados do mesmo vírus durante 12 meses. Segundo a OMS, a primeira pessoa infectada dentro do território brasileiro ocorreu em 19 de fevereiro de 2018. O Brasil tem um modelo considerado exemplar quando o assunto é o calendário de vacinação. Mas a oferta de vacinas no SUS não tem sido suficiente para garantir a taxa desejável de cobertura vacinal da população. Por causa disso, em 2017, o país teve o menor índice de vacinação em crianças menores de 1 ano em 16 anos. Todas as vacinas recomendadas para adultos estão abaixo da meta da cobertura ideal. Um problema sério que se abate no Brasil, nós conversávamos um pouco antes de começar essa edição, existem outros fatores agregados a esse problema que nós estamos vivendo especificamente com relação ao sarampo agora, né, Sebastião? O fator principal é o seguinte: o vírus precisa de um ser humano que esteja suscetível à proliferação do vírus, ou seja, de um ser humano que não tenha vacina ou não tenha tido a doença. Esse ser humano que não vacinou ou que não teve a doença, ele não tem anticorpos para se defender do vírus. Então, o vírus precisa dessa pessoa suscetível para proliferar. Como você recebeu muita gente da Venezuela, você pode olhar os números aqui, de 10 mil casos de sarampos relatados, 9.700 foram no Amazonas, 355 em Roraima. Quer dizer, a grande parte foi Amazonas e Roraima, que são as pessoas vindas da Venezuela com cobertura vacinal baixa e trazendo o vírus com eles, chegam no Brasil e encontram pessoas suscetíveis, ou seja, encontram pessoas não vacinadas. A doença só está aparecendo porque nós atingimos um número muito grande de pessoas não vacinadas. E aí, por que isso acontece? Basicamente por 2 fatores. O primeiro fator é a internet. Fake news, grupos de mães que ficam falando bobagem do tipo: você pode morrer tomando vacina de sarampo, que pode ser verdade. Mas você morre muito mais de sarampo do que de vacina de sarampo. Você pode ter um caso de uma pessoa ter um problema sério com a vacina em cada 1 milhão, que é uma coisa praticamente inexistente, mas baseado num dado irreal, num dado que pode assustar, de acordo com como ele é apresentado nas fake news, a pessoa decide não vacinar. E aí tem um probleminha. Você, como pai, é responsável pela saúde do seu filho. Você pode responder criminalmente por não vacinar o seu filho, porque é lei no Brasil que a criança tem que ser vacinada. Primeira questão. Segunda questão são chamados naturalistas. Aqueles que não usam antibiótico, aqueles que não usam medicação nenhuma. Eu acho que é um direito da pessoa ser naturalista. Só tem um problema. Ela tem que viver na natureza. Ela tem que sair daqui e viver no meio da selva amazônica. Por quê? Porque para você viver no meio urbano, você tem que estar protegido das doenças que são transmitidas entre os humanos, em epidemias. Para as quais já existe a vacina. Então, poliomielite, sarampo, etc. Então, o que está se fazendo no Brasil é um crime. Você está trazendo doenças que já estavam praticamente erradicadas, as pessoas estão
levando seus filhos a um risco muito grande. Eu imagino, já temos também casos de poliomielite no Brasil, você imagina você ter uma criança com poliomielite, como é que deve ser? Ou você ter uma criança com morte por sarampo. Sarampo mata. Não é uma doença benigna, é uma doença que pode levar à morte. Então, é muito importante que as pessoas vacinem. Precisa valer no Brasil, eu acho até que já existe lei, é a obrigatoriedade de você, ao registrar uma criança na escola, ter a carteira preenchida. De vacinação. Tem que começar a ser cobrado isso. Ou seja, um absurdo as fake news e, por favor, se informar não quer dizer só levar a ferro e fogo e ibris literis o que aparece na internet, por favor. Mas vamos ao tempo com ele, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E após a passagem de uma frente fria pelo mar, ventos úmidos vão soprar hoje de quadrante sul e vão deixar o tempo bem instável aqui na nossa região. Vamos ter aí uma quarta-feira de céu predominantemente nublado e temperaturas em declínio, comparando, com a terça-feira. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Na capital paulista ficaremos com 26, 27 no litoral norte e 20 na Serra da Mantiqueira. Por conta desse tempo fechado, podemos ter sim chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Essas condições do tempo devem permanecer aí pelo menos até aí amanhã de sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. E ainda falando sobre o tempo, a Dersa emitiu um comunicado sobre a previsão de instabilidade nas travessias litorâneas do estado entre hoje e amanhã. De acordo com o alerta, os órgãos de meteorologia previram a ocorrência de temporais com fortes ventos e ressaca no litoral em razão da chegada de uma frente fria no estado. Esses fatores podem causar lentidão na operação das travessias, inclusive com possibilidade de paralisação. Segundo a Defesa Civil, hoje há potencial para chuva forte, com acumulados de água significativos, rajadas de vento e descargas elétricas. Há possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Já amanhã, as chuvas continuam, ainda com acumulados de água significativos e rajadas intensas de vento. Além, claro, dos relâmpagos. De acordo com o órgão, as chuvas devem diminuir a partir de sexta-feira. Rápido comercial e voltamos com mais notícias. E na segunda-feira noticiamos aqui no Abre Aspas o descarrilamento do bondinho de Campos do Jordão em Pindamonhangaba. A Estrada de Ferro Campos do Jordão nos enviou uma nota de parecer informando que não houve feridos e que o valor da passagem foi devolvido aos passageiros. Abre aspas para a nota. Os técnicos da EFCJ apuram as causas do descarrilamento da automotriz. Cabe ressaltar que nos últimos 5 anos houve um intenso trabalho de manutenção e reparos na ferrovia. Durante esse período, foram investidos mais de 12 milhões de reais em serviços de troca de dormentes, implantação de canaletas, de drenagem e sinalização, modernizações na via permanente do 0 ao quilômetro 23 e transformadores da subestação, fecha aspas. Fica aqui a elucidação da EFCJ. E vamos aos esportes. Olha como é que começa. Já está virando rotina. Pela 4ª vez seguida, os joseenses perderam no NBB. Dessa vez, pelo placar de 72-61 para o Corinthians. O destaque da partida ficou com o armador corintiano Fuller, que marcou 22 pontos. Com o resultado, o time de Paulo César Jaú segue na 10ª posição na classificação geral com 33 pontos. O time da região só volta a jogar na próxima terça-feira, quando recebe o Paulistano no Lineu de Moura, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. Fale, doutor Sebastião. A notícia Sebastião. não reflete o jogo, né? Porque, na verdade, o São José, os 3 primeiros quartos, estava à frente do Corinthians. Só
se apagou no último quarto e aí não teve jeito. Então fica aqui a justificativa, muito bem lembrado. Bravos lutadores, mas precisamos ganhar também, né? E os jogos desta quarta-feira pelo futebol feminino. O São José recebe hoje a Ponte Preta no Martins Pereira às 15 horas. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A entrada para o jogo é gratuita, mas a equipe joseense pede que o torcedor leve 1 quilo de alimento não perecível que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade do município. No último sábado, as joseenses superaram o Minas e Cesp de Brasília pelo placar de 3-1. Gols de Fernanda Tipa, Michele Carioca e Tayane. Já no masculino, o Taubaté recebe hoje a Portuguesa Santista a partir das 20 horas no estádio Joaquinzão, em Taubaté. O time, comandado pelo técnico Paulinho McLaren, busca a segunda vitória consecutiva na competição. Já que no último domingo, a equipe encerrou um jejum de 7 partidas sem vitória ao fazer 3-1 no Nacional. Agora uma notícia bem legal, a gente conversava aqui. O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser foi anunciado ontem como grande vencedor do Prêmio Templeton 2019. O Marcelo Gleiser não faz o tipo introspectivo que o estereótipo de cientistas poderia ter. Conforme a matéria do G1, ao contrário, Marcelo Gleiser gosta de se expressar, é frequentemente chamado para dar palestras para diferentes audiências e com mais de 100 artigos acadêmicos publicados, ele também é best-seller com livros que tratam a ciência de uma forma mais abrangente e reflexiva, voltado sempre aí para o público em geral. No mesmo dia em que completa 60 anos de idade, Gleiser foi anunciado como vencedor do prêmio, que reconhece a contribuição de personalidades para grandes questões da humanidade. O valor pago é de 5,5 milhões de reais. A cerimônia de premiação será no dia 29 de maio, em Nova York. E já que nós estamos falando em astronomia, hoje tem espetáculo especial no céu. A terceira e última superlua de 2019. O termo superlua é usado para fazer referência à união do perigeu com a lua cheia. Ela pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante ao ser vista da Terra do que no momento do apogeu. Segundo, claro, a NASA. A superlua entra em cena hoje a partir das 22h43. Sebastião, preparado para a superlua, se as nuvens deixarem se aqui? Se as nuvens deixarem, com certeza, né? É um espetáculo muito bonito. Aliás, tem uma máxima que diz que eu acho muito, muito interessante. Dizem que os maiores espetáculos da Terra a gente perde porque está dormindo, né? Pôr do sol, lua, nascer do sol. Então fica aí essa dica para você, esse grande espetáculo a partir das 22h43, por conta da grande e sensacional lua ou superlua. E amanhã a gente volta com mais um Abre Aspas. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado a você, Glauco, obrigado aos ouvintes e vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos trabalhar. Até amanhã com mais um Abre Aspas.